Gabriela aguardava com grande expectativa o início do novo ano escolar. Ela trabalhava como professora de francês em um internato para famílias muito ricas há um ano e realmente apreciava seu trabalho. A escola ficava em uma área isolada e pitoresca, longe da cidade. Pinheiros decoravam a paisagem e um rio fluía por perto. Gabriela se sentia sortuda. O pequeno chalé que ela compartilhava com o professor de geografia estava bem próximo, e à noite ela adormecia ao som da água corrente. Ela tinha uma turma preferida, os alunos de 12 anos. Eram animados, ambiciosos, ávidos por aprender e apoiavam qualquer iniciativa de seus professores. Faziam trilhas, organizavam concertos, encenavam peças e ajudavam a planejar feiras e festivais. Gabriela já sentia saudades das crianças e mal podia esperar para que elas retornassem. Felizmente, a preparação para o novo ano letivo a mantinha ocupada e o tempo passava rapidamente. Na noite anterior ao primeiro dia de aula, Gabriela teve dificuldade para dormir devido à ansiedade, nem mesmo o som do rio a tranquilizava. Ela estava ansiosa para reencontrar os alunos, imaginando como eles haviam mudado durante o verão. Pela manhã, acordou antes do alarme tocar. Sabendo que não conseguiria mais dormir, levantou-se e foi tomar banho. Os jatos de água quente finalmente a despertaram completamente. Gabriela desceu para a cozinha, preparou torradas com queijo e café. Em seguida, vestiu uma nova blusa azul com um laço elegante, uma saia formal, prendeu o cabelo, colocou seus brincos de prata favoritos e a sentiu satisfeita ao se olhar no espelho. Estava pronta para encontrar os alunos. Saindo do chalé, caminhou em direção à escola, inalando o aroma dos pinheiros e pensando na aula que daria. Na véspera, já tinha visto algumas crianças, elas haviam crescido e se bronzeado durante o verão. Hoje, ela pediria a todos que contassem sobre suas férias em francês. Além disso, planejava introduzir um novo tópico de gramática para começar os estudos sem demora. Ao entrar na escola, subiu para o segundo andar, onde ficava a sala de aula de francês, e, ao abrir a porta, ficou na entrada por um momento. Isso se tornou uma pequena tradição para ela. Gabriela havia feito o mesmo no ano anterior, desejando mentalmente a si mesma e aos alunos um ano de sucesso. Em seguida, aproximou-se da estante e pegou os livros necessários. Ainda faltava meia hora para a aula. Gabriela sentou-se, abriu um caderno novo e começou a anotar os nomes dos alunos. Surpreendeu-se ao ver um nome novo, Karina Mendes. Quem seria essa pessoa? Ela se perguntou. Finalmente, ouviu-se um barulho no corredor e os primeiros alunos começaram a entrar na sala. Eles sorriam para Gabriela, cumprimentando-a em francês, o que a deixava lisonjeada. Quando todos se sentaram, Gabriela levantou-se e os cumprimentou novamente, parabenizando-os pelo início do novo ano letivo. Estava prestes a começar a aula quando, de repente, a porta se abriu sem bater e uma garota desconhecida apareceu na entrada. Ela tinha longos cabelos ruivos presos em um rabo de cavalo e olhos castanhos altivos. Gabriela observou, incrédula, esquecendo por um momento do novo aluno na lista. A garota vestia jeans rasgados nos joelhos, uma camiseta velha e desbotada, e seus tênis estavam gastos. Da bolsa de lona que ela segurava, fios saíam. Você deve ter se enganado de sala, disse Gabriela, desconcertada, mas a garota balançou a cabeça. Não, meu horário diz que tenho aula de francês agora, afirmou com confiança e acrescentou, meu nome é Karina Mendes. Sou nova aqui. Ah, sim, vi seu nome na lista, respondeu Gabriela, recuperando-se. Mas por que você não está usando o uniforme escolar? A garota deu de ombros. Achei que no primeiro dia podíamos usar qualquer coisa. Com essas palavras, ela olhou para a turma, que estava em silêncio surpreso. Onde devo sentar? Perguntou Karina. Gabriela apontou para um dos assentos vazios perto da janela, e a garota foi para lá. Ela é da favela? Alguém sussurrou, e outros riram. Gabriela não gostou do comentário, mas preferiu não se desviar ainda mais da aula. Começou a pedir aos alunos que falassem sobre o verão em francês, mas não foi fácil para todos. Quando chegou a vez de Karina, ela levantou-se,
fluentemente, contou em francês como visitou Paris e depois passou férias nas ilhas. Gabriela ficou impressionada, mas duvidou da veracidade da história. Os alunos cochichavam excitados. Isso não pode ser verdade, alguém disse. Ela está mentindo, claro. Basta olhar para suas roupas. Se a família dela tivesse dinheiro para Paris, ela não estaria vestindo roupas esfarrapadas. Gabriela ficou furiosa e, batendo na mesa com a caneta, pediu silêncio. Espero que não tenham esquecido que estão em aula, disse severamente. Além disso, nossas regras proíbem comentários desrespeitosos. Não querem ser expulsos, certo? Os alunos ficaram em silêncio. Ser expulso por causa dela? Nunca, alguém murmurou na última fila. Essa foi a última advertência, disse Gabriela, irritada e frustrada. Esse não era o início de aula que imaginava para o novo ano letivo. Quando a aula terminou, Gabriela pediu a Karina que ficasse um pouco mais. Os outros alunos começaram a sair, muitos olhando para trás e zombando da nova aluna. Karina respondeu com um olhar frio e indiferente. Você quer falar comigo sobre algo? Perguntou Karina à professora. Gabriela se sentou exausta à sua mesa. Karina, gostaria de pedir que você não frequentasse as aulas com roupas comuns novamente. Claro, professora, meu uniforme só não secou a tempo após a lavagem. Fui trazida aqui de última hora. Gabriela acenou compreensivamente e girou o lápis na mão. Posso ir, professora? Karina perguntou. Gabriela assentiu, mas quando a garota se aproximou da porta, ela a deteve. Ah, e sobre sua história, seu francês é excelente. Karina deu de ombros, como se isso não tivesse importância. Meu tio falava comigo em francês desde que eu era pequena e lia livros franceses, disse ela entediada, acrescentando com desdém, ele é apenas um fanático por francês. Gabriela ergueu as sobrancelhas, surpresa. Você parece não gostar muito do seu tio, não é? Ela perguntou. Não depois que ele me trouxe aqui, admitiu a garota, com amargura em suas palavras. Gabriela não se aprofundou mais. Preciso saber mais sobre essa garota, pensou enquanto Karina saía. A professora empilhou os livros didáticos cuidadosamente e foi para o escritório do diretor. Ele estava no escritório e a secretária informou sobre a visita de Gabriela. O diretor estava disponível e a convidou a entrar. Hoje, houve uma nova aluna na minha turma chamada Karina Mendes. Ela veio com roupas esfarrapadas. As outras crianças riram dela. O diretor olhou para baixo, fingindo procurar algum documento importante. Karina está matriculada sob circunstâncias especiais. Ela recebeu uma bolsa de estudos, disse rapidamente, mas você precisa tratá-la como qualquer outro aluno cujos pais ricos pagam pela educação. Com isso, a conversa com o diretor terminou. No dia seguinte, Karina apareceu com seu uniforme, que também parecia longe de ser novo, como se tivesse sido passado de uma irmã mais velha. A camisa, que um dia foi branca, estava agora cinza, e o colete tinha bolinhas. A saia era claramente grande demais para ela. Gabriela olhou para Karina com pena enquanto ela passava. As outras crianças a desprezavam, mas Karina parecia indiferente, sem prestar atenção a ninguém enquanto se sentava e abria seus livros didáticos. Cheira mal aqui, murmurou a garota sentada à frente de Karina, levantando-se demonstrativamente e mudando-se para outro assento. Gabriela franziu a testa, mas não disse nada. Ela não conseguia entender como ensinar aquelas crianças ricas que roupas não eram tudo. Vinda de uma família humilde, ela nunca desprezou ninguém. Gabriela decidiu pedir a Karina que fizesse uma apresentação em francês, pensando que isso poderia ajudá-la a ganhar o respeito dos colegas. Talvez isso os ajude a apreciá-la como pessoa, pensou a professora, mas as coisas aconteceram de forma diferente. Karina fez uma apresentação brilhante em francês impecável, olhando corajosamente para a turma. Isso claramente não agradou a ninguém, mas o olhar severo de Gabriela manteve os alunos em silêncio. No entanto, seus pensamentos estavam escritos em seus rostos.
Eles viam Karina como exibicionista e protegida da professora. A situação piorava a cada dia. Gabriela começou a ter problemas para dormir. Ela ficava acordada à noite, olhando para o teto, ponderando como ajudar Karina a se integrar ao grupo. Ela acreditava que o mais importante em uma turma era uma atmosfera de respeito mútuo e sempre tentava mantê-la, mas com a chegada de Karina Mendes, tudo ficou muito difícil. A tensão na sala de aula não contribuía para um aprendizado bom e produtivo. Então, uma noite, uma ideia surgiu na mente de Gabriela. Ela decidiu ir à cidade e comprar algumas roupas novas para Karina. O dia seguinte era domingo, então Gabriela começou a executar seu plano logo de manhã. Ela tomou banho, tomou o café da manhã e saiu para fazer compras. Conseguiu encontrar uma loja acessível, mais decente, com roupas para adolescentes e comprou jeans simples, algumas camisetas, um moletom e um vestido amarelo fofo. Depois, ela foi a uma loja de bolsas e encontrou uma bolsa agradável para substituir a velha de Karina. Satisfeita consigo mesma, Gabriela foi a um café e desfrutou de um cappuccino e um croissant. Música francesa suave tocava ao fundo e Gabriela se perdeu em sonhos de Paris. Ela nunca teve a chance de visitar, embora quisesse quando estava na universidade. Uma vez, ela até teve a oportunidade, mas os planos mudaram. Gabriela suspirou pesadamente e afastou as memórias amargas. Seus pensamentos voltaram à história de Karina sobre visitar Paris. Gabriela balançou a cabeça. Não, isso não podia ser verdade. Certamente, Karina só queria impressionar seus novos colegas. Infelizmente, o efeito foi exatamente o oposto. Gabriela de repente percebeu que estava constantemente pensando na escola e em seus alunos, e mesmo em seu dia de folga, não conseguia tirar o trabalho da cabeça. Desde quando ela se tornou tão obcecada por isso? Ela tinha outros interesses além do francês? E quanto à sua vida pessoal? Gabriela sorriu. Fazia séculos desde que ela tinha saído para um encontro e havia se aventurado na cidade pela primeira vez em meses e isso nem era para seus próprios assuntos. Gabriela suspirou novamente e pediu a conta. Talvez fosse hora de uma mudança. Ela não tinha certeza. Uma antiga ferida não cicatrizada ainda doía em seu coração. Gabriela passeou pelo centro um pouco, sentou-se perto de uma linda fonte e depois voltou para a escola. Ela voltou mais perto da noite e foi direto para o dormitório das garotas. Ela perguntou ao supervisor do dormitório onde Karina Mendes morava e, quando ele respondeu, ela foi para o quarto andar. Karina morava sozinha. Nenhuma das garotas queria compartilhar um quarto com ela. Gabriela bateu na porta e, ouvindo um alto entre, "Está aberta", ela empurrou a porta. Karina estava sentada na cama com as pernas dobradas, lendo um livro. Ela não olhou para cima até que Gabriela a cumprimentou. Reconhecendo a voz da professora de francês, Karina fechou o livro e levantou-se da cama. "Desculpe, pensei que fosse outra pessoa", confessou a garota. "Mas quem?" "As faxineiras costumam vir até mim e pedir para eu lavar os pratos na cozinha. Pensei que fosse uma delas e me perguntei por que ela estava em silêncio por tanto tempo. Normalmente, elas entram com observações indignadas." As sobrancelhas de Gabriela se ergueram. "Mas por que você não lava seus próprios pratos?" "Não estou acostumada a viver em um dormitório", respondeu Karina calmamente. "Em casa, empregadas faziam tudo por mim." Gabriela balançou a cabeça. Talvez a garota tivesse apenas uma rica imaginação e acreditasse no que dizia. "Todas as garotas que moram sob o mesmo teto que você vêm de famílias ricas. Muitas delas têm empregadas, mas elas sabem que aqui têm que cuidar de si mesmas." "Eu sou nova", encolheu os ombros Karina, sentando-se na beirada da cama e mexendo em uma fita marcador de livro. "Essa garota tem uma mente própria, nada a deixa abalada", pensou Gabriela. Então ela se lembrou do motivo de sua visita. "Ouça, Karina, comprei um presente para você", disse a professora, entregando-lhe uma sacola. Karina olhou surpresa para Gabriela ao pegar a sacola. "Um presente para mim? Por quê?"
Gabriela ficou um pouco constrangida. Achei que você poderia precisar, disse. Karina espiou dentro da sacola. Roupas novas? Ela começou a tirar os itens da sacola. Obrigada, professora, isso é muito gentil da sua parte, disse Karina, examinando um vestido amarelo. Mas Gabriela não ouviu emoção ou gratidão genuína em sua voz. Parecia que o presente havia pegado a garota de surpresa e ela não sabia como reagir. Espero que goste do que escolhi, disse Gabriela, finalmente, sentindo-se embaraçada. Você tem um ótimo gosto, respondeu Karina de maneira neutra. Com isso, a professora se despediu e saiu, sentindo mais do que nunca que havia algo estranho com essa garota. O tempo passou rapidamente, o final do primeiro semestre estava se aproximando e os alunos estavam prestes a sair de férias. Gabriela viu Karina usando roupas novas várias vezes, mas notou com amargura que a atitude dos colegas dela não havia mudado. A professora não podia fazer nada a respeito. Finalmente, o último dia de aula chegou. Havia poucas aulas, e ao meio-dia, os pais começaram a chegar para buscar seus filhos. Gabriela realmente queria ver a família de Karina e conversar sobre as dificuldades que a garota estava enfrentando. Gabriela foi até o dormitório da garota e entrou em seu quarto para avisá-la de suas intenções. Eu não tenho pais, eles morreram há 2 anos, disse a garota calmamente enquanto arrumava suas coisas. Meu tio virá me buscar, ele é meu tutor. Gabriela ficou momentaneamente atordoada, mas rapidamente se recuperou e disse, sinto muito. Tudo bem, então falarei com seu tio. Karina deu de ombros silenciosamente. Ela fechou uma modesta mala antiga e, junto com Gabriela, desceram as escadas. Vamos esperar meu tio no estacionamento, ele deve chegar a qualquer minuto, sugeriu a garota. Gabriela assentiu e elas se dirigiram para os portões principais da escola. Hoje, eles estavam abertos o dia todo. Os porteiros não viam motivo para fechá-los, já que novos pais chegavam a cada 5 minutos. Gabriela e Karina se sentaram em um banco e esperaram. Finalmente, um carro luxuoso passou pelos portões. Gabriela olhou para ele com atenção. Era tão caro e apresentável. Esse é meu tio, disse Karina com um tom entediado, levantando-se relutantemente do banco. Gabriela não podia acreditar no que ouvia, o tio de uma estudante pobre dirigindo um carro assim. Ela se levantou excitada. E se Karina estivesse fantasiando de novo? O carro estacionou e um jovem saiu dele. Por um momento, Gabriela sentiu que o conhecia de algum lugar, mas rapidamente afastou o pensamento. Ela não tinha conhecidos tão bem de vida assim. O homem tinha cabelos escuros e cacheados, estilizados com gel em um corte moderno. Ele estava vestido de maneira muito elegante, com uma camisa de um belo tom menta, jeans azul claro e mocassins brancos impecáveis. Seus olhos estavam escondidos atrás de óculos de sol. Gabriela olhou para o homem atentamente, imaginando o que aconteceria a seguir. Karina também olhou para ele, mas seus olhos mostravam indiferença e firmeza. O homem, notando a garota, foi direto para ela. Karina, você está pronta para ir? Ele perguntou, sua voz transmitindo cuidado parental. Sua voz parecia dolorosamente familiar para Gabriela. O jovem tentou abraçar a garota, mas ela afastou suas mãos e foi demonstrativamente em direção ao carro. Ela não pegou a mala. No meio do caminho até o carro, Karina se virou e acenou para Gabriela. Adeus, professora. Gabriela acenou de volta, notando pelo canto do olho que o jovem estava olhando para ela atentamente. Fernando? Eu ouvi direito? Ele perguntou, tirando os óculos. Gabriela olhou para ele e por alguns momentos esqueceu como respirar. Gabriela o tinha visto em seus sonhos por anos e agora ele estava ali diante dela na realidade, e como ele tinha mudado. Gabriela ajeitou seu cabelo de maneira desajeitada. Ela parecia mais do que modesta contra ele em sua blusa de professora rigorosa, da cor de café com leite e calças pretas clássicas. Ela abaixou o olhar, mas um momento depois sentiu Fernando envolvê-la em seus braços.
Quantos anos se passaram desde a última vez que nos vimos? 8 anos e 3 meses, sussurrou Gabriela calmamente. Ela não podia dizer que durante todos esses 8 anos ela tinha tentado desesperadamente esquecê-lo. Você foi embora logo após meu aniversário, então contei facilmente tudo na minha cabeça. Fernando riu. Então você se tornou professora. Gabriela assentiu. De língua francesa, acrescentou. Eu não duvidava, sorriu Fernando. Ele passou a mão carinhosamente pelo cabelo dela, então a retirou rapidamente. Desculpe, não resisti. Gabriela não disse nada. Ela sentiu lágrimas se acumulando em seus olhos. De repente, ela sentiu muita pena de si mesma, de suas esperanças e sonhos destruídos, enterrados sob as cinzas do tempo. E eu nunca fui à França, ela soltou. Fernando olhou nos olhos dela intensamente. Ouça, Gabriela, talvez você não se importaria de nos encontrarmos em algum lugar, conversarmos, murmurou ele. O coração da garota bateu mais rápido. Ele estava a convidando para um encontro? Eu não me importo, ela respondeu. Fernando assentiu e eles trocaram números de telefone. Então ele abraçou novamente em despedida, colocou a mala de Karina no porta-malas, entrou no carro e foi embora. Gabriela observou o carro por um longo tempo, até que ele desapareceu de vista. Quando chegou em casa, ela se jogou na cama e enterrou o rosto no travesseiro. O encontro extraordinário despertou sentimentos meio esquecidos nela e trouxe de volta lembranças. Quando a garota se matriculou no departamento de línguas estrangeiras, ainda não sabia qual especialização escolher. Os alunos tinham um mês para ponderar e, ao final, folhas grandes de papel desenhado com os nomes das línguas foram afixadas para que todos pudessem escrever seus sobrenomes na lista apropriada. Gabriela ficou na frente dos quadros por um longo tempo, ainda indecisa. Ela gostava de italiano, francês e até chinês. O que ela deveria escolher? Então, um jovem alto com cabelos cacheados se aproximou dos quadros. Ele cheirava agradavelmente a colônia. Gabriela olhou para ele com interesse. Ele estava vestindo uma camiseta com a imagem da Torre Eiffel e jeans simples. Pegando um marcador, ele escreveu corajosamente seu sobrenome na folha sob a língua francesa. Ele então sorriu para a ruborizada Gabriela e desapareceu tão repentinamente quanto apareceu. Após este episódio fugaz, mas emocionante, a garota não teve dúvidas. Ela também estudaria francês. Na manhã da sua primeira aula de francês, Gabriela se sentiu estranhamente nervosa. Ela não conseguia decidir o que vestir, um vestido ou jeans ou uma camiseta. Optando por um vestido, ela acrescentou um cardigan cor de cacau e, ao olhar para o relógio, percebeu que estava atrasada. A aula já tinha começado quando a ofegante Gabriela apareceu na porta da sala de aula. Entre, senhorita, disse o professor severamente, mas peço que não se atrase novamente. Gabriela se desculpou e olhou para a audiência. Todos os assentos estavam ocupados, exceto um. Ela caminhou apressadamente até ele, sentou-se e só então percebeu que o garoto com a camiseta da Torre Eiffel tinha se tornado seu vizinho. Eu estava com medo de você escolher uma língua diferente, ele sussurrou para ela. Gabriela ficou surpresa. Ele estava pensando nela. Sem saber o que dizer, ela disse aleatoriamente seu nome. Prazer em conhecê-la, Gabriela. Eu sou Fernando. O garoto sorriu encantadoramente em resposta. O coração da garota derreteu. Desde então, eles foram a todos os lugares juntos, sentaram-se lado a lado nas palestras, almoçaram no refeitório da universidade. Eles faziam a lição de casa juntos e iam a concertos de estudantes. Uma vez, Gabriela adoeceu e não pôde ir à aula. Sua febre estava tão alta que ela não conseguiu sequer enviar uma mensagem para avisar os amigos. Ela dormiu até meio-dia e, quando finalmente pegou o telefone, viu várias chamadas perdidas de Fernando e uma mensagem perguntando: onde você está? O que aconteceu? Gabriela respondeu que estava em casa com febre. A resposta veio quase imediatamente: você precisa de alguma coisa? Posso levar para você, ele disse.
Não, obrigado. Estou bem, respondeu Gabriela. Ela não queria incomodá-lo, mas meia hora depois, a campainha tocou. Gabriela estava sozinha em casa, seus pais estavam no trabalho, e seu irmão e irmã estavam na escola. Ela vestiu um roupão e foi atender à porta. Fernando estava na entrada com um buquê de flores. Ele também trouxe laranjas, geleia e chocolates. Gabriela ficou muito comovida com a gentileza dele. Fernando sentou ao lado da cama dela por um bom tempo. Ele contou o que aconteceu na aula, tocou sua música favorita no telefone e fez piadas. Gabriela nunca tinha rido tanto, e estava muito grata pelo apoio dele. No dia seguinte, Gabriela se sentiu muito melhor e foi à aula. Fernando parecia um tanto animado e, ao responder sua pergunta, disse que contaria tudo depois. Gabriela ficou curiosa. Após as aulas, eles foram ao café favorito deles nas proximidades. Sentaram-se em uma mesa perto do aquário e pediram batatas fritas e cacau. Então Fernando olhou para Gabriela com olhos ansiosos e tirou uma brochura brilhante da mochila. Gabriela reconheceu a imagem familiar da Torre Eiffel na capa. "O que é isso?", perguntou interessada. "Nosso caderno para o futuro", respondeu Fernando misteriosamente, entregando a brochura para Gabriela. Ela leu a capa: "Intercâmbio de estudos no coração da França." "O que você acha?", ele perguntou. "Você quer estudar na França?", perguntou Gabriela, emocionada, olhando nos olhos de Fernando. "Claro que quero", ele respondeu, com os olhos brilhando de alegria. "Mas não sozinho. Com você." Gabriela sentiu seu coração aquecer. "Vai ser uma aventura mágica, não vai?", disse Fernando sonhadoramente. "Vamos descobrir muitas coisas novas e interessantes juntos." Gabriela sorriu. A ideia de ir para a França com Fernando ficava mais atraente a cada momento. Ela folheou a brochura pensativamente. "Mas a viagem não é cara?", perguntou cautelosamente. "Sim, para a passagem e acomodação", Fernando confirmou. Gabriela sabia que a família de Fernando era bastante rica, seus pais poderiam pagar a viagem dele. Sua situação era diferente. Ela teve sorte de ter recebido uma bolsa de estudos para a universidade, caso contrário, teria que desistir dos estudos. Sua família não era rica. Seu pai trabalhava como mecânico de carros e sua mãe era enfermeira. Além disso, ao contrário de Fernando, Gabriela não era filha única, ela tinha uma irmã e um irmão mais novos. "Vou perguntar aos meus pais esta noite se eles podem pagar minha viagem", prometeu Gabriela. "Eles precisam", exclamou Fernando fervorosamente. "Uma oportunidade dessas só aparece uma vez na vida. Apenas alunos do primeiro e segundo ano podem participar do programa." Gabriela concordou e rapidamente mudou de assunto. Ela não queria fazer planos prematuramente. Durante o jantar, ela compartilhou com os pais a proposta de Fernando. Eles trocaram olhares perplexos, e seu pai, pigarreando, disse: "Gabriela, querida, entendemos o quanto você deseja ir, mas a quantia necessária para sua passagem e estadia no exterior está além de nossas possibilidades. Gastamos muito com as roupas de Patrick, ele é um menino e rasga suas calças quase todos os dias, e Lídia está se formando em breve e vai para a universidade." Gabriela não levantou os olhos do prato. "Perdoe-nos, querida", sua mãe disse suavemente, acariciando sua mão. Gabriela assentiu compreensivamente e não mencionou mais a viagem. Após o jantar, ela enviou uma mensagem para Fernando: "Desculpe, mas eu não vou poder ir." Então, ela enterrou o rosto no travesseiro e chorou amargamente. No dia seguinte, Fernando a esperava na entrada do prédio acadêmico. "Não deu certo?", ele perguntou ansiosamente em vez de cumprimentá-la. Gabriela balançou a cabeça. "Meus pais não podem pagar", ela disse. Fernando mordeu o lábio, pegando sua bolsa. Ele a deixou ir à frente e a seguiu para dentro do prédio. "Escuta, e se eu pedir aos meus pais?", ele disse em movimento. Gabriela olhou para ele alarmada. "Não, o que você está pensando? Não é apropriado."
Eles vão achar que estou me aproveitando de você. Fernando a parou, virou-a para ele e segurou seus ombros suavemente. Não diga isso. Eles vão entender que você significa muito para mim e eu não quero me separar de você. E eu não quero desistir do nosso sonho só por causa de dinheiro. Isso não é problema. Gabriela ficou constrangida com as palavras de Fernando, mas sabia que sua dignidade nunca permitiria que viajasse às custas de outra pessoa. Eu não posso fazer isso, ela respondeu baixinho. Fernando olhou em seus olhos por um longo tempo, então finalmente disse decisivamente: então, vou arrumar um emprego e ganhar dinheiro para sua viagem. Gabriela ficou pasma. Você faria isso por mim? Ela perguntou, maravilhada. Por que não? Ele respondeu, acariciando seu cabelo. Já disse que você significa muito para mim. Todos os observavam com curiosidade e Gabriela se sentiu completamente embaraçada. Fernando inclinou-se e sussurrou em seu ouvido: você significa mais para mim do que apenas uma amiga. Gabriela sentiu um calor agradável se espalhar pelo corpo. Ela queria abraçar Fernando, mas sabia que a universidade não era o lugar para tais demonstrações de afeto. Ela se conteve. Fernando pegou sua mão e começaram a subir as escadas. O jovem cumpriu sua palavra e encontrou um trabalho de meio período no mesmo dia. Gabriela se sentia desconfortável por causar tanto incômodo a Fernando, mas quando mencionou isso a ele, ele apenas dispensou. Não é problema algum. Eu gosto do meu novo trabalho. Essa experiência será útil para mim. Mas por que você precisa de experiência como entregador? Gabriela perguntou. Você tem que começar de algum lugar, ele deu de ombros. Todo diretor esteve no degrau mais baixo da carreira em algum momento. Gabriela ficou impressionada com a sabedoria dele e, a cada dia que passava, gostava mais de Fernando. Muitas garotas da faculdade o admiravam, mas todas sabiam que não tinham chance, o garoto só tinha olhos para Gabriela. Faltava pouco mais de um mês para a partida. A jovem mencionou a Fernando a possibilidade de procurar trabalho para ajudar, mas ele simplesmente assentiu em resposta. Eu vou lidar com as finanças sozinho e você deve focar nos seus estudos. Quanto melhor seu francês, mais fácil será se adaptar ao novo país. O tempo voou e, 2 semanas antes de partirem, Fernando e Gabriela adquiriram os bilhetes para Paris. Gabriela mal podia acreditar em sua sorte. Será que tudo se concretizaria como planejado? O sonho dele se tornaria realidade? Se você deseja algo de verdade, tome uma atitude. Tudo está em suas mãos, disse Fernando, enquanto Gabriela olhava com gratidão. Sem ele, ela não teria tido essa oportunidade, nem sequer teria pensado nisso. Desde a infância, Gabriela estava acostumada a se contentar com pouco. Imagine, estaremos celebrando seu aniversário e, no dia seguinte, passearemos por Paris. Gabriela concordou com um sorriso. Tudo estava indo bem até então e, até aquele momento, ela se sentia como se estivesse vivendo um sonho. Mais uma semana antes do seu aniversário, algo aconteceu. A irmã de Gabriela, Lídia, voltou da escola com febre alta. À noite, tiveram que chamar um médico. O médico examinou Lídia com preocupação e recomendou sua hospitalização imediata. A mãe de Lídia acompanhou. Gabriela quis ir junto, mas sua mãe lembrou-a de suas aulas na manhã seguinte. Gabriela teve que ficar em casa, mas não conseguiu dormir, preocupada com sua irmã mais nova. As notícias do dia seguinte foram desanimadoras, a febre persistia e os médicos recomendaram exames detalhados para Lídia. Gabriela estava inquieta, mas mesmo assim foi para a escola. Fernando percebeu imediatamente que algo estava errado com ela. Quase chorando, Gabriela desabafou com ele, que a confortou com um abraço apertado. Só nos resta esperar pelo melhor, sussurrou ele. Mas a situação de Lídia piorava. Os médicos suspeitavam que a doença fosse mais séria do que parecia. Existe o risco de que Lídia fique com sequelas para o resto da vida, lamentou o médico, dirigindo-se à família.
A mãe de Gabriela e ela não conseguiram conter as lágrimas, apenas o pai permaneceu firme. Ela precisará de cuidados especiais e muito amor, acrescentou o médico. Restavam apenas 3 dias antes da viagem e 2 antes do aniversário de Gabriela, mas ela não conseguia pensar em mais nada. Todos os seus pensamentos estavam voltados para sua irmã. Fernando apoiava Gabriela com toda a sua força, sem questionar, compreendendo o estado emocional dela. Após os exames, levaram Lídia para casa. Ela precisava de repouso e cuidados. Alguém sempre precisava estar ao lado dela. A mãe de Gabriela assumiu esse papel, deixando o emprego para passar o dia todo ao lado de Lídia, segurando-lhe a mão. Gabriela oferecia sua ajuda da melhor forma possível. Ao sair do quarto de Lídia para buscar um pouco de água, ouviu sua mãe dizer ao pai: "Não vamos conseguir contratar uma cuidadora. Não sei como lidaremos com isso quando Gabriela partir." Ela suspirou. Embora ninguém na família sugerisse que ela desistisse da viagem por causa de sua irmã, Gabriela sentia isso de maneira diferente. Não poderia ser egoísta. Seu coração doeu quando tomou a única decisão que considerava correta, um dia antes de seu aniversário. Ela telefonou para Fernando e comunicou sua decisão de não ir para Paris. O jovem recebeu a notícia em silêncio, não tentou persuadi-la, pois sabia que seria inútil. Embora tenha hesitado por um tempo, uma vez tomada a decisão, tornou-se definitiva. "Mas podemos pelo menos comemorar seu aniversário juntos?" ele perguntou. "Desculpe, mas não posso sair de casa. Sou necessária para minha irmã e minha mãe", respondeu Gabriela quase chorando, e desligou silenciosamente. No entanto, na manhã seguinte, alguém tocou a campainha. Com a mãe ocupada no andar de cima com Lídia, seu irmão na escola e seu pai no trabalho, Gabriela abriu a porta. Fernando estava parado lá, segurando um enorme buquê de rosas carmesim. "Feliz aniversário, meu amor", sussurrou o rapaz e beijou a garota na bochecha, enchendo-a de felicidade. "Não trouxe apenas flores", confessou Fernando. "Vamos ter uma grande celebração do seu aniversário aqui mesmo, na sua cozinha." E, sem esperar permissão, dirigiu-se à cozinha e começou a desembalar as sacolas, cheias de sanduíches de salmão, azeitonas, chocolates, 4 tipos de queijo e outras delícias que fizeram a cabeça de Gabriela girar de prazer com seus aromas. "Você está se esforçando tanto por mim, Fernando", disse agradecida. "Não precisava, é apenas um aniversário." "Não é apenas um aniversário", discordou o rapaz. "É o seu aniversário, e você merece o melhor. O que eu trouxe não é nada, eu gostaria de poder te dar muito mais." Ele olhou tristemente em seus olhos. "Eu sonhava em te mostrar o mundo." Com essas palavras, abaixou a cabeça e suspirou profundamente. "Não posso acreditar que amanhã estarei voando para Paris sozinho." Gabriela o abraçou suavemente e acariciou seu cabelo. "Não é para sempre. Lídia vai se recuperar, eu acredito nisso. E você vai voltar para mim, e vamos viajar juntos para outro lugar." Fernando olhou esperançoso. "Promete?" Gabriela assentiu decididamente. "Sim, eu prometo", respondeu. Passaram um tempo maravilhoso conversando e rindo. Então a mãe desceu para a cozinha, dizendo que Lídia havia adormecido, e ficou com eles por um tempo. Gabriela queria ocupar o lugar de sua mãe ao lado da cama da irmã, mas ela gentilmente recusou. "Hoje é o seu dia. Vocês dois deveriam ir dar um passeio no parque, o clima está maravilhoso." Fernando imediatamente concordou. "Vou pegar o barco dar uma volta, Gabriela", exclamou antes que ela pudesse entender completamente. O rapaz já puxava em direção à porta. "Mamãe, volto logo", disse. Foi um passeio maravilhoso, que Gabriela mais tarde não pôde recordar sem dor. Fernando estava tão próximo, nunca soltou sua mão, a abraçou e beijou. Quando chegou a hora de se despedir, ambos não conseguiram conter as lágrimas. "Eu não posso ir", disse Fernando de repente, mas Gabriela cobriu sua boca com a mão. "Você tem que ir por nós dois, e lembre-se,
é só um semestre. E então eu volto. Fernando terminou por ela. Você vai me esperar, certo? Gabriela assentiu. Com certeza. Eu vou te escrever todos os dias, prometeu Fernando. Ele abraçou Gabriela apertado antes de se despedir. No dia seguinte, ele realmente voou. Ele escrevia para Gabriela todos os dias e nos finais de semana conversavam por longas horas em chamadas de vídeo. Vários meses se passaram. A condição de Lídia permaneceu a mesma. Gabriela esperava ansiosamente o retorno de Fernando. Mas quando ele ligou para ela antes de sua suposta partida, a garota imediatamente sentiu que ele queria lhe dizer algo importante. Cancelei o bilhete, Gabriela, confessou Fernando. O coração da garota afundou no peito. Por quê? Ela perguntou. É porque me ofereceram um emprego aqui, respondeu o rapaz. É uma empresa jovem muito promissora. Você pode imaginar? Eles me notaram e me ofereceram uma posição, não a mais alta, como você deve entender, mas estão dispostos a pagar pelo meu alojamento. Então você está ficando em Paris? Fernando assentiu. Mas você vai vir para mim? Ele perguntou esperançoso. Gabriela queria dizer sim, mas sabia que era impossível. Lídia ainda estava muito doente. Fernando entendeu tudo sem palavras. Eles continuaram a se comunicar por um tempo, mas gradualmente a comunicação foi desaparecendo. A vida finalmente separou os dois jovens. O telefone de Gabriela tocou. Ela suspirou, abriu os olhos, e afastando-se do travesseiro, olhou para a tela. Havia uma mensagem de Fernando. Quero te ver. Você está livre hoje à noite? Sim, respondeu Gabriela, pensando freneticamente no que vestir. Passo aí às 7. Esteja pronta, escreveu Fernando, animado. A garota pulou da cama e abriu o guarda-roupa. Seus olhos caíram em um vestido de seda carmesim que ela só tinha usado uma vez, no baile da escola do ano passado. Fernando expressou com tristeza, ela é minha prima. Ela e o marido faleceram em um acidente de carro 2 anos atrás. Gabriela estendeu a mão em gesto de condolências. Desde então, tenho sido seu guardião, continuou Fernando. Ela não tem mais ninguém. Gabriela concordou, entendendo a situação. Então, a história dela sobre Paris e as empregadas cuidando de tudo é verdadeira? Indagou a garota. Fernando apenas confirmou com desconforto. Mas por que Karina foi para a escola com roupas simples? Perguntou Gabriela, curiosa. Fernando passou a mão pelo cabelo e sorriu. Vou explicar, começou ele. Gabriela se preparou para ouvir. Quando os pais de Karina faleceram, eu queria fazê-la feliz de qualquer jeito. Comprei presentes caros e roupas de marca, a levei a lugares que a maioria das crianças só sonha. A mimei muito. Karina se tornou mimada e arrogante. Ela não valorizava o que era feito por ela. Ela achava que tudo aquilo era normal. Tornou-se insuportável, ela não tinha amigos porque só se relacionava com aqueles que a admiravam. Ela nunca demonstrava compaixão ou gentileza para ninguém. Quando percebi meu erro, tentei conversar com ela, mas ela se recusou a me ouvir. Ela se tornou verdadeiramente narcisista. Gabriela assentiu compreensivamente. Novamente, o garçom trouxe champanhe e pratos de comida quente. Fernando agradeceu ao jovem e então Gabriela começou a deduzir. Decidi enviá-la para sua escola disfarçada de menina pobre. Queria que Karina aprendesse algo. Conversei com o diretor e ele concordou, dizendo a todos que Karina havia recebido uma bolsa de estudos. Gabriela lembrou-se de sua estranha conversa com o diretor e tudo ficou claro para ela. Mas as crianças riam dela. Senti tanta pena de Karina que fui à cidade e comprei roupas novas para ela. Fernando segurou a mão de Gabriela e disse, sim, eu sei, Karina me contou tudo. Ela se apegou muito a você, ela disse que você é a professora mais gentil e bonita de toda a escola. Gabriela sorriu ao ouvir essas palavras.
Foi gratificante saber que seus esforços não passaram despercebidos. Karina voltará à escola no próximo semestre? A garota perguntou, mas Fernando apenas balançou a cabeça. Não, ela já teve o suficiente dessa lição. Além disso, estamos partindo novamente. O sorriso desapareceu do rosto de Gabriela, uma dor picando em seu coração. Gabriela queria desesperadamente dizer que não queria perder Fernando novamente, mas não conseguiu. Sim, de volta à França, o homem riu. Parecia que ele não havia notado a tristeza nos olhos de Gabriela. Eu tenho minha própria casa lá, com uma piscina e um jardim. Sempre sonhei com isso, pensou a garota tristemente. Fernando de repente apertou suavemente sua mãe e disse, você vai conosco. Gabriela não podia acreditar no que ouvia. Eu vou para a França? Ela perguntou. Fernando assentiu. Ou você não quer? Ele piscou brincalhão. Gabriela endireitou os ombros e respirou fundo antes de responder. Eu quero, eu realmente quero, disse ela alegremente. Fernando pegou o champanhe e abriu com um estouro alto. Para que os sonhos se tornem realidade, ele declarou solenemente, derramando o líquido espumante nos copos e levantando o seu. Gabriela respondeu com um sorriso. Fernando segurou sua mão e olhou gentilmente em seus olhos. Gabriela, há algo que quero te dizer. A garota olhou para ele surpresa. 8 anos atrás, cometi um erro. Eu não deveria ter deixado você ir. Todo esse tempo, me culpei, mas o destino nos trouxe juntos novamente e agora não cometerei o mesmo erro. Nunca mais vou deixar você. Gabriela ouviu Fernando e seu coração se abriu para o amor e a felicidade. A reflexão dessa história nos lembra que a vida é cheia de desafios e sacrifícios, mas o amor verdadeiro e a compreensão mútua podem superar qualquer obstáculo. Gabriela e Fernando nos ensinam sobre resiliência, empatia e a importância de nunca desistir dos sonhos, mesmo quando o caminho parece impossível. Se você gostou dessa história, deixe aqui nos comentários a sua opinião, e claro, deixe seu like e se inscreva. Ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Um forte abraço e até logo!